Horas 6h19, Caio Ricardo já aparece aqui no nosso telão, direto da redação, preparando os destaques do nosso bloco de esportes de daqui a pouquinho. Claro, né? Vamos falar sobre a semifinal da Série D do Brasileirão. E ontem, o primeiro confronto, Ferroviário e São José, deu ferrão, né, Caio? Bom dia para você. Bom dia, Leal. Bom dia, Thaís. Bom dia para todo mundo. Deu Ferroviário, sim. Uma baita apresentação do Ferroviário, diga-se de passagem. Pelo menos nesse primeiro duelo, não tomou conhecimento do São José do Rio Grande do Sul. 3-1, esse foi o placar, dever de casa executado corretamente. Daqui a pouco nós vamos mostrar os gols desse jogo de ontem à noite na Arena Castelão. Mas agora vamos saber qual análise fez o técnico Marcelo Vilar depois desse resultado positivo. Uma vitória importante, difícil e bonita. Eu acho que o time entendeu bem a filosofia imposta, entendeu bem a forma que o adversário joga. Mostrou aí que o adversário é um adversário forte, um adversário que taticamente foi muito aplicado. E o Ferroviário conseguiu uma vitória importante nesse primeiro tempo da decisão. É isso, o técnico Marcelo Vilar, que conhece bem a Série D do Campeonato Brasileiro. Claro que o Ceará também será assunto no nosso bloco de esportes, o vovô de olho nesse recomeço de Campeonato Brasileiro. A situação é bem complicada na tabela de classificação, a gente sabe disso, mas ainda tem tempo de reverter. No Fortaleza, o time tricolor se reapresentou ontem, uma semana importante para o time do tricolor, com confronto direto na próxima sexta-feira. O Fortaleza encara fora de casa o CSA. O Fortaleza é líder e o CSA vice-líder da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso daqui a pouquinho no nosso bloco de esporte. Agora eu volto com vocês aí no estúdio. Daqui a pouquinho você está aqui com a gente, tá, Caio? Obrigada. Falar de esporte aqui no Bom Dia Ceará, para você que estava só esperando, o Caio Ricardo ainda está aqui no estúdio para trazer todas as informações, todos os detalhes do futebol cearense. E a gente começa então o nosso bloco de esportes falando sobre o Ferroviário, que teve uma noite inspirada ontem, né? Inspiradíssima a noite dos jogadores do Ferroviário. O que deu para notar, Léo e Thaís, do jogo de ontem do Ferroviário, um time sem pressão, porque já conquistou o objetivo. O título, chegar na decisão e conquistar o título da Série D é como se fosse a cerejinha ali do bolo, né? Para coroar ainda mais essa campanha que o Ferroviário vem fazendo, a campanha histórica. Então, time leve, jogando bem. Vamos conferir os gols dessa partida de ontem contra a equipe do São José, ontem à noite na Arena Castelão. Teve o retorno do Juninho Quixadá. E olha o que ele fez. Limpou, bateu bonito. Mais um golaço do Juninho Quixadá, bem parecido com aquele que ele fez contra o Campinense. Do Campinense, particularmente, eu achei mais bonito, o chute foi mais forte, acho que foi um pouco mais de longe também. Enfim, o Juninho Quixadá, um jogador que vem se destacando bastante desse time do Ferroviário nessa campanha na Série D. Abriu o placar na Arena Castelão, 1-0, foi para a torcida comemorar, o torcedor do Ferroviário está em lua de mel ainda com o time, né? Depois está com uma semana só que conquistou o tão sonhado acesso, o retorno à Série C do futebol brasileiro. Mas o Zequinha do São José empatou também no chute cruzado, no cantinho, sem chances para o goleiro Gleibson do Ferroviário. Esse foi o empate do São José, um empate ainda no primeiro tempo. O primeiro tempo terminou empatado pelo placar de 1-1. Na segunda etapa, Mazinho apareceu para completar para o gol dentro da pequena área. Uma falha de marcação ali do São José, uma boa chegada do Ferroviário no lado esquerdo, mas o São José deu bobeira ali no sistema defensivo e o Mazinho aproveitou para ampliar para o Ferroviário, colocar o Ferroviário novamente em vantagem. E o terceiro gol foi do Gleidson, também lá dentro da pequena área, só teve o trabalho de empurrar para dentro, na raça, com vontade. 3-1, um excelente resultado, é uma excelente vantagem. Melhor ainda do que aquela que conquistou com o Campinense, né, na fase anterior da competição. Estava vencendo por 3-1, levou o gol do Campinense, levou a vantagem de um gol lá para Campina Grande, perdeu por 1-0, foi para os pênaltis e conquistou o acesso. Agora, contra o São José, o time pode até perder por um gol de diferença. E perdendo por 2, a decisão vai para os pênaltis. Ou seja, né, tem muita vantagem para carimbar essa vaga na decisão da competição. No fim do jogo, claro, tem aquela repercussão com o técnico, com os jogadores, e a nossa equipe conversou com o meia Janeudo.
Uma vitória excepcional diante dos nossos domínios, diante dessa torcida maravilhosa que compareceu, contribuiu dentro de campo. Costumo falar que é o nosso 12º jogador dentro de campo. Então não está nada ganho ainda, temos que manter o pé no chão, ter humildade, que a equipe de São José é uma grande equipe, esperamos chegar lá, neutralizar todas as suas jogadas como fizemos aqui, para que a gente possa sair vitorioso e conseguir a vaga para a tão sonhada final, que é o que importa para a gente. E esse tem que ser o discurso, pés no chão. É uma excelente vantagem, repito, é sim, mas ainda não tem nada ganho, né? Tem mais 90 minutos, o São José é um time forte, principalmente jogando dentro de casa. Agora mudando de assunto, saindo da Série D, indo para a Série B, onde tem o nosso representante cearense, que é o Fortaleza. Daqui a pouco a gente fala do Fortaleza, porque agora a gente vai mostrar os jogos de hoje, que vão iniciar aí a 16ª rodada da competição. 3 partidas hoje à noite. Avaí enfrentando o Atlético Goianiense, confronto interessante, porque 2 times que estão na parte de cima da tabela. O Atlético Goianiense chega para esse jogo bastante motivado por ter vencido o líder Fortaleza na rodada anterior, jogando fora de casa. O jogo às 7h15 da noite. Tem Vila Nova e Brasil de Pelotas também, às 8h30. Depois Guarani e Figueirense, um pouco mais tarde, 1 hora depois, às 9h30 da noite. São esses os 3 jogos de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Falando agora do Fortaleza em detalhes, né, sobre o tricolor lá do PC, ontem teve reapresentação do elenco e, claro, né, o foco é no próximo jogo, que é um desafio daqueles contra o CSA, vice-líder, né, Caio? É um confronto direto, a briga pela liderança, né? Se o Fortaleza vencer, permanece. Se o CSA vencer, toma essa liderança do Fortaleza. É um momento diferente que o Fortaleza está passando dentro da competição, porque nos últimos 6 jogos, apenas 2 vitórias, não é mais aquele Fortaleza do início. Mas é normal isso acontecer, essa oscilação num campeonato tão longo como é a Série B do Campeonato Brasileiro. E foi exatamente sobre isso que ontem, nessa reapresentação, o goleiro Marcelo Boeck falou. Todo o processo de um time campeão, de um time que luta pelo acesso, passa por essas dificuldades. Se a gente não passasse por essa dificuldade, a gente não seria o Fortaleza e não seria o normal. Lógico que a gente tem que aprender com isso que aconteceu. Eu acho que quando a gente fala, vamos esquecer o jogo passado, para mim isso não funciona. A gente tem que lembrar e fazer com que isso não volte a acontecer. Acho que o presidente foi muito feliz quando disse que a nossa campanha tem sido boa. Se nós analisarmos, nós poderíamos ter mais pontos, mas nós não podemos esquecer que nas 15 rodadas nós sempre estivemos entre os 4 primeiros e das 15 em 13 nós somos os líderes. Então, se isso não foi por acaso, isso não caiu do céu, foi com muito trabalho, foi com muita disposição, com muita entrega e principalmente esse grupo de jogadores, uma coisa que salienta ele é que ele respeita muito o clube que veste a sua camisa. E vale a pena a gente lembrar que esse confronto de sexta-feira entre CSA e Fortaleza é um confronto que relembra a decisão da Série C do ano passado. CSA e Fortaleza fizeram a grande decisão, CSA campeão e o Fortaleza vice-campeão. Vamos falar do Ceará agora, Caio. Tá chegando a hora, viu, do Alvinegro voltar a campo depois dessa pausa durante a Copa do Mundo. Amanhã, minha gente, encara o Sport. O treino ontem foi no local do jogo, né, Caio? Local do jogo, no estádio Presidente Vargas. O Ceará não vai jogar na Arena Castelão, esse jogo foi transferido, a gente já falou isso aqui no Bom Dia Ceará, vai ser no estádio Presidente Vargas. Então é sempre importante, né, nas vésperas do jogo, o time o técnico comandar esse treino no local do jogo, já para os jogadores entrando no clima. O repórter Eduardo Trovão acompanhou essa preparação do Ceará. Olá, muito bom dia. O Ceará treinou nesta segunda-feira aqui no estádio Presidente Vargas e vai jogar aqui contra o Sport na próxima quarta-feira, nesse recomeço do Campeonato Brasileiro da Série A, depois da pausa para a Copa do Mundo. O Ceará, recapitulando, ainda não venceu na competição, está na última colocação, precisa reagir urgentemente e exatamente sobre isso que o Felipe Azevedo, na entrevista coletiva, conversou com a gente. Joguei muito tempo na minha carreira pelo lado direito, mas também já joguei pelo lado esquerdo, venho jogando com o Lisca do lado esquerdo. Já fiz função ano passado, quando eu estava no futebol tailandês, eu fiz como centroavante, como falso 9. Não tenho muita... Eu acho que estamos num momento também que se o Lisca botar eu para jogar de lateral esquerdo, de lateral direito, eu vou jogar, eu quero ajudar, eu quero sair dessa situação, né? E eu quero ajudar, independente da posição que eu vá fazer. O estádio Presidente Vargas tem uma relação muito boa com o Ceará, inclusive com o próprio Felipe Azevedo.
A última vez que o time disputou a Série A foi em 2011, mandou todos os jogos em casa aqui no PV, o Castelão passava por reformas, e conquistou a última vitória jogando em casa na Série A aqui mesmo em setembro de 2011, no jogo contra o Atlético Paranaense. O Felipe Azevedo estava naquele jogo. O Lisca também tem uma ótima relação com o estádio. Na arrancada espetacular do Ceará na Série B em 2015, o estádio Presidente Vargas também foi muito importante, e por causa disso tudo o Ceará resolveu trazer esse jogo, esse recomeço de Série A para cá, porque não deixa de haver uma certa energia importante para o Ceará aqui no PV. É um estádio menor, né, do que o Castelão. A gente pode botar um número menor de torcedores e transformar esse estádio num caldeirão. Eu acho que esse é o objetivo também. Fora essa questão do Lisca, de ter na outra passagem ele ter feito jogos bons aqui, conseguido os objetivos dele. Então, tudo isso eu acho que eles colocaram na balança, pesaram e viram que a melhor opção é a gente estar jogando aqui nessa quarta. Ceará Sport amanhã às 7h30 da noite, o Ceará tentando a primeira vitória na competição. Eduardo Trovão, bom dia, Ceará. Valeu, Trovão, muito obrigado pelas informações. Então foi um tempo bastante interessante para o Ceará se preparar para contratar também. Nós falamos aqui durante essa semana sobre alguns reforços, né? O colombiano Cardona, na semana passada foi apresentado o Eduardo Brock para o sistema defensivo. E ontem, no jogo do Ferroviário contra o São José, na Arena Castelão, alguns dirigentes do Ceará estavam lá para acompanhar de perto o Juninho Quixadá, que pode ser uma possível contratação para o restante do Campeonato Brasileiro da Série A. Nossa equipe também conversou com o Juninho Quixadá e vamos ver o que ele disse a respeito disso. Não sei, como eu venho falando sempre, eu acho que eu vou falar de Ceará ou de qualquer outra coisa a partir de amanhã, porque hoje eu estou defendendo o Ferroviário e eu tenho que respeitar o clube. Tá aí, a entrevista do Juninho Quixadá foi curtinha, ele não quis entrar muito em detalhe no assunto, mas isso foi ontem, ele disse amanhã. Será que hoje ele vai falar já? Você é jogador do Ceará, até o nome do Fortaleza ele citou ali, então eu acho que alguma coisa existe, né? Já tem boatos e realmente os dirigentes do Ceará estavam lá para acompanhar o Juninho Quixadá. Então vamos aguardar, quem sabe o Juninho Quixadá possa ser anunciado em breve como reforço do Ceará. É isso. Obrigado, Caio, pela participação. Um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã, se Deus quiser. Lembrando que hoje volta o Globo Esporte, daqui a pouquinho tem gravação do quadro Fuleiragem, para o Globo Esporte voltar com tudo.